A oração rasgada. Natal, agosto de 2019, Avenida Brasil, 17H43. O céu estava daquela cor cinza ardósia que só o Nordeste sabe ter antes de uma chuva braba. Não era a chuva fina que refresca, não. Era aquela que enche os bueiros da Avenida Brasil em 10 minutos e deixa os motoristas xingando São Pedro entre um buzinaço e outro. Eu estava no ponto de ônibus da Ribeira, suado, com a camisa do Ministério da Palavra Viva colada nas costas, quando o celular vibrou. Era Amaras. Pastor Jairo, eu Davi, ele nasceu. Não deveria ser uma notícia ruim, mas a voz dela estava quebrada, como se tivesse engolido vidro. Prematuro, só 28 semanas, está na UTI do Alfredo Gurgel. Meu coração deu um salto tão brusco que quase me engasguei com a própria saliva. O Alfredo Gurgel era o hospital de referência, mas todo mundo sabia. UTI neonatal não era lugar de milagre, era lugar de oração desesperada. Já estou indo. Desliguei e saí correndo, esbarrando num vendedor de tapioca que me xingou com um "ó, seu animal, olha onde anda". Nem parei. O ônibus 33, lotado como sempre, me levou até a Avenida Salgado Filho, onde desci e corri o resto do caminho, pulando poças que refletiam as luzes piscantes dos postos de gasolina. Hospital Alfredo Gurgel 18H12. A UTI neonatal cheirava a álcool, desinfetante e medo. Mara estava sentada numa cadeira de plástico, os dedos torcendo um lenço até ficar branco. Ao meu lado, o Rogério, meu genro, homem de poucas palavras, olhava através do vidro como se pudesse furar a incubadora com o olhar. Ele pesa 900 gramas, pastor. A voz do médico, um baiano magro chamado Doutor Souza, era calma demais. Tem hemorragia cerebral. Os próximos 48 horas são críticas. 900 gramas, quase nada, quase um nada que cabia na palma da minha mão. Mara chorava baixo, daquele jeito que só mãe chora, com o corpo todo tremendo. Rogério, que sempre foi forte como um boi de carroça, tinha os ombros caídos, as mãos grandes e calosas imóveis sobre os joelhos. "A gente não pode entrar?", perguntei, sentindo a garganta fechar. "Só um de cada vez e só com avental, doutor." Souza apontou para um armário com equipamentos esterilizados. 5 minutos. Olhei para Mara, ela balançou a cabeça, os olhos vermelhos. "Vai você, pastor? Fala com Deus por mim." Dentro da UTI 18H27. O Davi estava dentro de uma incubadora transparente, envolvido em fios e tubos como um astronauta minúsculo. Sua pele era quase translúcida, os ossos do crânio visíveis sob a pele fina. Respirava em soluços, como se cada ar que entrava doesse. Coloquei a mão no vidro frio. "Olá, Davi, minha voz saiu rouca. Sou seu avô e eu não sei orar direito, nunca soube." Era verdade, eu era pastor há 20 anos, pregava todos os domingos na Igreja do Caminho em Ponta Negra, mas oração, aquela coisa íntima, desesperada, que as pessoas faziam quando não tinha mais jeito, isso eu não dominava. Porque eu tinha sido ateia. Sim, pastor ateu, ou ex-ateu agora, mas a desconfiança ainda morava em mim como uma sombra que não sai do canto do quarto. Eu tinha me convertido aos 30, depois de uma noite em que um homem bêbado quase me matou numa rua escura perto da Praia dos Artistas. Naquele dia, alguém me segurou pelo braço e me puxou para trás justo quando a faca desceu. Eu não vi ninguém, só senti. Desde então eu pregava, mas orar era para os outros. Até aquele momento. A oração rasgada 18H35. Tirei do bolso um papel amassado que carregava há anos. Era uma oração a Nossa Senhora Aparecida, escrita à mão por uma freira que eu tinha conhecido num retiro em Aparecida do Norte. Ela me deu aquilo num dia em que eu confessei, entre dentes, que não acreditava em nada. "Guarde isso, meu filho, um dia você vai precisar." E ali estava eu precisando. Desdobrei o papel com dedos trêmulos. As palavras estavam borradas pelo tempo, a tinta azul desbotada. Comecei a ler em voz baixa. "Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, intercedei por nós." Mas as palavras... Oração rasgada 18H37. As palavras não saíam. Minha garganta estava seca como o asfalto da Avenida Brasil em pleno verão potiguar. Olhei para o corredor do Hospital Alfredo Gurgel, onde meu neto, Davi, lutava por sua vida dentro de uma incubadora. Um prematuro de apenas 28 semanas, pele translúcida, fios e tubos saindo de seu corpinho frágil como um passarinho caído do ninho. "Pastor, o senhor precisa assinar aqui." A enfermeira, uma mulher de rosto cansado, mas olhos gentis, estendeu um papel. Era a autorização para uma cirurgia de emergência. O coração de Davi estava falhando. "As chances são de 30%. Ela sussurrou, como se temesse que as palavras sozinhas pudessem quebrar o pouco de esperança que ainda restava. 30%, 30% de algo, 30% de nada. Fechei os olhos e apertei o papel da oração contra o peito. Não era um homem de chorar, mas ali, entre o cheiro de álcool e o zumbido das máquinas, senti algo rasgar dentro de mim.
Não era dor, era raiva. Raiva de um Deus que eu tinha negado por décadas, que agora me deixava ali impotente, com um pedaço de papel na mão como se isso fosse salvar meu neto. Não adianta, né? Murmurei, mas para mim mesmo. Se existisse, não estaria acontecendo isso. Mas então, como um sopro quente do vento que vem do sertão em junho, lembrei da freira, seu rosto enrugado, suas mãos calejadas segurando as minhas enquanto ela escrevia aquelas palavras. Um dia você vai precisar. Precisar do quê? De um milagre, de uma mentira bonita para me acalmar. Não, eu precisava de alguma coisa. Com um gesto brusco, rasguei a oração ao meio, e depois outra vez, e outra, até que os pedaços caíram no chão como pétalas secas de um cajuzeiro depois da festa de São João. Se for para acreditar, que seja agora, gritei, sem me importar com os olhares dos outros no corredor. Se for para salvar ele, que seja já. Silêncio! Até que do nada uma mão tocou meu ombro. Era Dona Maria, a faxineira do hospital, uma mulher que eu já tinha visto antes nas ruas de Ribeira, vendendo bolos de milho nas barracas de São João. Seu rosto era um mapa de rugas, mas seus olhos brilhavam como as luzes da passarela do forte nos Réveillons de antigamente. Pastor, ela falou baixo, com aquele sotaque arrastado do interior. O Senhor não rasga a fé é que rasga o impossível. Antes que eu pudesse responder, o alarme da UTI neonatal disparou. 18H42, o milagre que veio do mar. Corri, os médicos já estavam ao redor da incubadora, vozes apertadas, movimentos rápidos. O coração de Davi tinha parado. Desculpe, pastor, um deles começou, mas eu nem ouvi. Porque foi então que vi ela. No canto da sala, onde a luz da janela filtrava através das nuvens pesadas de agosto, uma silhueta de mulher vestida de branco com um manto azul claro. Seu rosto era sereno, quase translúcido, como as águas da praia de Ponta Negra num dia sem ondas. Ela não falava, não precisava. Mas seus olhos olhavam para mim. E de repente, como se um vento invisível tivesse soprado pelas frestas do hospital, os monitores voltaram a apitar. 1, 2, 3 bips. O coração de Davi batia, fraco, mas batia. Isso não é possível, o médico murmurou, checando os aparelhos. Mas eu sabia, porque quando olhei de novo para o canto, ela não estava mais lá, só restava no chão um pequeno pedaço de papel rasgado. Peguei-o, era um fragmento da oração. E nos momentos de desespero, lembrai-vos que o impossível é o terreno onde Deus mais gosta de caminhar. 19H15, a lição que o mar não leva. Davi sobreviveu, não só sobreviveu como, contra todas as probabilidades, saiu da UTI em menos de um mês. Os médicos chamavam de caso excepcional. Eu sabia que era mais que isso. Na noite em que o levei para casa em meus braços, passei pela Avenida Brasil de novo. O céu ainda estava nublado, mas o ar cheirava a chuva próxima, aquela chuva fina que molha a terra do Nordeste sem alagar, sem destruir, como se o próprio tempo soubesse que algumas coisas precisam ser regadas com cuidado. Dona Maria me esperava na porta de sua casa, em Santos Reis, com um bolo de milho quentinho. Jorge, o menino está em casa, graças a Nossa Senhora, ela exclamou, enxugando as mãos no avental bordado com flores de algodão. O cheiro do bolo se misturava ao da terra úmida, daquele jeito que só o sertão perto do mar tem, e o pastor aqui duvidando de milagre. Eu sorri apertando Davi contra o peito. Ele dormia, enrolado num cobertor de lã que Dona Maria mesma tinha tricotado nas noites de novena. O peso daquele corpinho frágil, que quase se foi, agora era a coisa mais real que eu já havia segurado. Não duvidei, Maria, só não sabia como pedir, confessei, sentando na cadeira de balanço da varanda. A rua estava quietinha, só o som dos grilos e o murmúrio distante das ondas quebrando na Ponta Negra. A gente passa a vida pregando sobre fé, mas quando o desespero aperta, esquece até como joelhar. Ela serviu um pedaço de bolo no prato de louça pintada à mão, daqueles que se vendem na feira de São João em junho. Pois é, pastor, fé não é só crer que Deus existe, é confiar que Ele ouve até quando a gente rasga a oração de raiva. Seu olhar foi para o papel amassado que eu ainda guardava no bolso, os versos da Ave Maria que arranquei no corredor do hospital, quando o médico disse que Davi tinha só 10% de chance. A senhora acha que nossa Aparecida não viu aquilo. Engoli em seco. A lembrança daquela noite voltava como um filme. O cheiro de álcool da UTI, as luzes piscando, o monitor apitando sem parar. Eu, um pastor evangélico que passara anos criticando idolatria, ali de joelhos, implorando a uma santa que nunca havia invocado. E o pior, sentindo que ela me ouvia. Eu não merecia, murmurei. Dona Maria riu, um riso grosso, de quem já viu muita seca e muita maré cheia. Merecer, ó meu filho, se fosse por merecimento, nenhum de nós tinha salvação. Ela apontou para o céu, onde as nuvens começavam a se abrir, deixando escapar um rasgo de luar. Olha ali, Deus não escolhe os perfeitos, escolhe os que precisam. 3 meses depois, dezembro, cheiro de mangas maduras.
Davi completou 6 meses. Os médicos disseram que ele não teria sequelas, que seu coraçãozinho, antes frágil como casca de ovo, agora batia forte como o tambor dos maracatus na passarela do samba. Eu, que nunca tinha pisado num terreiro de umbanda ou numa procissão católica, me vi ali na Missa do Galo, segurando uma vela na Basílica de Nossa Senhora da Aparecida, em Santos Reis. O padre, um homem baixo e de mãos grossas como as dos pescadores da Redinha, me olhou sem julgamento quando eu me ajoelhei. A fé não tem dono, filho, ele disse, colocando a hóstia na minha boca. Ela é como o vento, sopra onde quer. E soprou mesmo, porque foi ali entre os cânticos e o incenso que eu vi ela. Uma mulher alta, de tranças longas e vestido azul anil, igualzinho ao manto da santa. Não era uma aparição, não dessa vez. Era real, de carne e osso. Ela seguiu para o altar, depositou um envelope no cesto das ofertas e saiu sem olhar para trás. Mas eu a reconheci. Era a enfermeira que, naquela noite de agosto, tinha me puxado pelo braço quando eu desabei no corredor do hospital. A mesma que sussurrou no meu ouvido: "Reze, pastor, reze como se fosse a primeira vez." E foi. Ano Novo, praia de Ponta Negra, fogos e promessas. Levei Davi para ver os fogos. Ele, agora gordinho e risonho, chutava a areia com os pezinhos, enquanto eu o segurava pelas axilas. O mar estava bravo, as ondas quebrando alto, como se o oceano quisesse engolir o ano velho de uma vez. "Cuidado, menino!" gritei quando uma onda mais forte molhou nossos pés. Davi riu, batendo palminhas. Foi então que vi ela de novo. A enfermeira do vestido azul estava a alguns metros, sozinha, olhando para o horizonte. Dessa vez não havia pressa, não havia UTI, nem monitores, nem desespero. Aproximei-me. "Obrigado", foi tudo o que consegui dizer. Ela virou-se, seus olhos eram da cor do mar em dia de sol. "Não foi eu", respondeu, sorrindo, "foi você que não desistiu." Mas eu rasguei a oração, confessei, como se ainda precisasse me justificar. Ela tocou meu braço, leve como uma brisa. O mar não engole a fé. O toque dela foi como um sopro de vento quente, daquele que varre as dunas de Genipabu em agosto, quando o céu está carregado, mas a chuva insiste em não cair. Um vento que traz promessas. "Você rasgou o papel, pastor", disse ela, com um sotaque que misturava o cantado do sertão com o arrastado da praia. "Mas não rasgou o que estava escrito aqui." Ela apontou para o meu peito, bem onde o coração batia descompassado, como se ainda estivesse correndo pela Avenida Brasil, sob aquele temporal que quase me derrubou. Davi, meu neto, puxou minha calça, os dedinhos cheios de areia. "Vô, a moça tá falando coisa esquisita." E mesmo sem vontade. A enfermeira, se é que ela era isso, se agachou na frente dele, com uma naturalidade que só quem já segurou muitas mãos pequenas tem. "Davi, né? Que nome bonito." Sabia que Davi era um menino que lutou contra um gigante. Meu neto franziu a testa, sério. "Eu também lutei, fiquei doente, mas ganhei." Ela sorriu e por um segundo jurei ver um brilho dourado nos seus olhos, mas deve ter sido o sol refletindo na água. "É agudo, ganhou, porque teve gente que não desistiu de você." 3 semanas antes, o cheiro de fumaça de fogos ainda colava nas ruas de Natal. As barracas de São João tinham sido desmontadas, mas os restos de bandeirinhas coloridas ainda enfeitavam os postes da ribeira, balançando como fantasmas da festa que passou. Eu, pastor João Batista, sim, o nome é irônico para quem já duvidou tanto, estava no púlpito da minha pequena igreja na Rocas, falando sobre fé. Até o telefone tocar. "Vô, é o Davi, ele tá." A voz da minha filha, Maria Clara, quebrou. Não precisei ouvir o resto. Saí correndo, a Bíblia caindo no chão, as páginas se abrindo em Êxodo, justamente onde fala do mar se partindo. Um presságio? Na época, achei que era só meu desespero falando. O hospital Alfrido Gurgel ficava a 20 minutos de carro, mas com o trânsito da BR-101 pareceu uma eternidade. Quando cheguei, a UTI neonatal era um labirinto de sons, monitores apitando, vozes abafadas, choros distantes. Minha filha estava sentada num banco de plástico, as mãos tremendo, o rosto inchado de chorar. "Ele nasceu com 28 semanas", disse sem olhar para mim. "Os pulmões não estão prontos. Os médicos, eles falam em sobrevida." A palavra doeu como um soco. Sobrevida, como se a vida do meu neto fosse um bônus, algo que poderia ser cancelado a qualquer momento. Entrei no box onde Davi estava. Um ser minúsculo conectado a fios, a pele quase transparente. Respirei fundo, mas o ar parecia espesso, como a névoa que desce sobre a ponte Newton Navarro nas madrugadas de inverno. Foi então que vi ela. Uma enfermeira de vestido azul, não aquele azul padrão de hospital, mas um azul céu como o manto de Nossa Senhora Aparecida, ajustava algo no monitor. Quando nossos olhos se encontraram, ela não sorriu, só assentiu como se já me conhecesse. "Ele é forte", disse, com uma voz que parecia vir de longe, "mas precisa de mais do que medicina." "O que o senhor sugere?"
Perguntei sem disfarçar o ceticismo. Afinal, eu era o pastor que pregava sobre a razão, que ria das curas milagrosas dos neopentecostais, que chamava de superstição as velas acesas nos pés de Nossa Senhora. Ela se aproximou, baixou a voz. O senhor não acredita em milagres, pastor João, ou só não acredita que merece um? A pergunta me atingiu como uma faca, porque era verdade. Depois que minha esposa Socorro morreu de câncer 3 anos antes, eu tinha fechado a porta para qualquer coisa que cheirasse à intervenção divina. Deus, se existia, era um relógio equidistante que não se importava com as engrenagens que quebravam no caminho. Mas ali, com Davi lutando por cada respiração, algo em mim rachou. Naquela noite, escrevi uma oração, não uma daquelas decoradas, cheias de amém e glória, uma oração brava, como o mar de Ponta Negra em dia de ressaca. Rasguei um pedaço de papel do meu caderno de sermões e rabichei. Se você existe, não me deixe enterrar outro amor, não agora, não assim. Eu não aguento mais perder, mas se for para levar alguém, leve a mim, deixa o menino. Dobrei o papel, apertei-na mão como se fosse um talismã. A tinta borrou com o suor, misturando-se às marcas de terra dos meus dedos, restos da última visita à roça de milho em Parnamirim, onde ajudei a armar o arraial de São João no mês passado. O cheiro de fumaça de fogos ainda colava nas minhas roupas, como se o junho tivesse se recusado a sair de mim. O Hospital Santa Catarina, na Avenida Brasil, era um formigueiro de luzes frias e choros abafados. Davi, meu neto de apenas um KG-200, lutava dentro da incubadora como um peixinho preso em rede de arrasto. Os médicos falavam em síndrome do desconforto respiratório, surfactante, risco de hemorragia cerebral, palavras que soavam como sentenças. Minha filha, Maria Clara, aquela que herdou meu jeito teimoso de encarar a vida, segurava minha mão com unhas cravadas na pele, os olhos vermelhos como brasas de fogueira de São João. Pai, reza, ela sussurrou, a voz quebrada. Eu ri sem graça, rezar. Eu que tinha pregado por anos que a fé era o opioide do povo, que a salvação vinha do trabalho e da ciência. Mas ali, com o cheiro de álcool e desinfetante me sufocando, lembrei da minha avó, Donana, que acendia velas para Nossa Senhora Aparecida toda quarta-feira, mesmo quando a seca castigava o sertão. A senhora não falha, meu filho, ela dizia, enquanto amassava tapioca na cozinha de barro. Não sei mais rezar, confessei. Maria Clara tirou do bolso um terço de contas azuis, gasto pelo tempo. Ela sabe ouvir até o silêncio, pai. Peguei o terço. As contas estavam quentes, como se tivessem absorvido o calor do corpo dela. Fechei os olhos e, pela primeira vez em décadas, tentei me lembrar de um Pai Nosso. Mas o que saiu foi um murmúrio rouco, misturado com xingamentos e promessas. Se a senhora tá aí, me mostra, não para mim, para ele. Esse menino não merece isso. Eu aguento qualquer coisa, menos ver minha filha enterrar um filho. Dobrei o papel rasgado com a minha oração brava e o enfiei no bolso da camisa, ao lado do terço. Foi quando o alarme da incubadora disparou. Código azul, sala 3, gritou uma enfermeira correndo. O mundo virou de cabeça para baixo. Médicos invadiram o quarto, empurrando Maria Clara para trás. Eu me agarrei à parede, sentindo o gesso descascando sob meus dedos. Davi estava roxo. Uma equipe o entubou com mãos trêmulas, enquanto o monitor apitava como um apito de trem na estação da Ribeira, anunciando uma partida que ninguém queria. Ele não está respondendo, alguém berrou. Foi então que vi ela. Uma mulher de vestido branco, não branco de hospital, mas branco de luar em noite de lua cheia, parada do outro lado do vidro da UTI. Seu rosto era sereno, os olhos castanhos profundos como os de uma mãe que já viu todas as dores do mundo. Ela não falou, só estendeu a mão sobre a incubadora. E o monitor parou de apitar. Um silêncio tão denso que dá para cortar com faca de cana. Os médicos se entreolharam confusos. O peito de Davi subiu, fraco, mas subiu, depois outra vez e outra. Ele está estabilizando, a doutora quase chorou. Maria Clara caiu de joelhos. Eu não conseguia tirar os olhos da mulher de branco. Quando pisei, ela não estava mais lá. Só restava no parapeito da janela uma rosa branca, fresca como se tivesse sido colhida naquele instante. Mas agosto e Natal não é época de rosas. Peguei a flor, no talo uma gota de água ou seria uma lágrima, escorria. E então me lembrei, minha avó sempre dizia que Nossa Senhora chorava pelas mães que perdiam seus filhos. Davi ficou 47 dias na UTI. Hoje, com quase 4 anos, ele corre pela areia de Ponta Negra, rindo enquanto a maré molha seus pezinhos. Maria Clara abriu uma padaria na Rua Chile, onde vende bolos de milho e pamonha o ano todo, para não esquecer que a gente venceu, ela diz. Quanto a mim, ainda sou pastor, mas agora, toda quarta-feira, acendo uma vela azul na capela de Nossa Senhora Aparecida, na Cidade Alta, não por medo, não por obrigação, porque aprendi que a fé não é a certeza de que Deus vai fazer o que a gente pede. É a coragem de pedir mesmo quando a gente não acredita.
E às vezes, só às vezes, o milagre está justamente aí, na ousadia de rasgar o silêncio e gritar para Esk. Descobri que os pequenos gestos podem salvar uma alma.